Haverá alguém sob o som da minha voz que jamais tenha sentido o chão de suas certezas se desfazer como pó sob seus pés? Digo-te, em nome daquele que sonda os corações, que a angústia que hoje te visita, essa sensação de que a estrada segura de ontem se tornou um abismo hoje, pode ser o toque soberano do Deus Altíssimo, o trovão retumbante de sua misericórdia, tentando te arrancar de um caminho de morte. Quão teimosamente ignoramos os sinais que os céus nos enviam. Quão cegamente insistimos em esmurrar portas que o próprio Deus, em amor, já lacrou para a tua proteção. Escuta, pois há um segredo espiritual que a pressa deste século esqueceu. O Senhor dos Exércitos nunca, jamais permite que um filho da aliança caminhe indefinidamente rumo à destruição sem antes enviar arautos de advertência. Mas não esperes que esses sinais venham sempre em visões espetaculares ou na voz de anjos. Muitas vezes, a linguagem de Deus é um fogo silencioso, uma inquietação santa que queima por dentro, um desconforto profundo que nenhuma riqueza pode aplacar, bloqueios que nenhuma força humana pode transpor, ou aquela voz, mansa e delicada como o sussurro do Espírito, que clama no santuário do teu ser: volta, filho meu, sai deste lugar, pois tenho para ti algo infinitamente melhor. Hoje, pela graça que nos foi concedida, serás convidado a mergulhar nos mistérios da condução divina. Compreenderás, talvez pela primeira vez, que o amor de Deus não é um sentimento passivo, mas uma força ativa, um poder que move céus e terra para te guardar do mal. Seus métodos são profundos, seus caminhos insondáveis. Ele move as circunstâncias da tua vida como um general move suas tropas. Ele toca em corações de reis por tua causa. Ele fecha portões de bronze para te proteger de abismos que teus olhos ainda não conseguem enxergar. Há uma profunda teologia escondida nesta verdade. Para o crente, enveredar por um caminho errado não é apenas um fracasso, é uma oportunidade sagrada para experimentar o redirecionamento gracioso do bom pastor. Ele que deu a vida por suas ovelhas não te deixará perecer. Ele chama, ele adverte, ele corrige e, quando necessário, ele nos constrange com laços de amor a mudar de rota para nos salvar de nós mesmos. Ao longo desta meditação, exploraremos juntos as Escrituras e o Espírito nos ensinará as formas pelas quais o Senhor sinaliza que a página de um capítulo deve ser virada, que as rotas de ontem já não pertencem ao destino glorioso que Ele traçou para ti em Cristo Jesus. Aprenderás a discernir entre a voz do medo, que te paralisa, e a voz do Espírito, que te impulsiona para o alto. Terás a coragem de abraçar a transformação que o céu te propõe, ainda que ela te custe o conforto do Egito que te acostumaste a chamar de lar. Prepara teu espírito, pois o que o Senhor te revelará hoje pode ser a chave que separa uma vida de frustração cíclica da caminhada triunfal rumo ao pleno cumprimento de seus planos eternos para ti. Há chaves celestiais que o Espírito Santo anseia por depositar em tuas mãos. E a penúltima lição de hoje poderá conter o sinal exato que Deus reservou para o teu momento. Antes de mergulharmos nestas águas profundas, convido-te a um ato de fé. Escreve agora, nos comentários, a frase que é o estandarte da nossa esperança: paz em Cristo. Esta não é uma atitude vã, mas um sinal de que teu coração está aberto, uma declaração de unidade com esta família de fé e um clamor para que o céu fale. Muitos irmãos preciosos que nos acompanham o fazem de lugares solitários, sem uma congregação próxima. Ao comentar, curtir e se inscrever, tu te tornas um farol, fortalecendo este ambiente de comunhão e levando o bálsamo da esperança a quem chora no escuro. Cada paz em Cristo que tu digitas é como uma tocha acesa, iluminando não apenas o teu caminho, mas o de incontáveis almas que virão depois de ti. Portanto, segura firme na mão do Mestre. Esta meditação não será apenas uma reflexão passageira. Será um encontro marcado por Deus, um convite direto para que ouças, compreendas e, se for a sua vontade, tenhas a santa ousadia de reescrever o rumo da tua história. Agora, silencia as vozes do mundo. Abre o santuário do teu coração e vem comigo.
Deus tem um tesouro reservado para ti, e a hora de recebê-lo pode ser agora. A jornada vai começar. O primeiro sinal é o desconforto que rompe o silêncio da alma. Em toda a tapeçaria das Sagradas Escrituras, há um fio de ouro que se repete, de forma silenciosa, porém inegável e poderosa. Deus, em sua soberana sabedoria, frequentemente inicia seus grandes movimentos em nossas vidas através de um santo desconforto. Não falo aqui de um mero incômodo físico ou de uma melancolia passageira, mas de um abalo espiritual, de um tremor profundo que sacode as próprias fundações da alma, aquelas estruturas internas que, em nossa vã presunção, julgávamos inabaláveis. A história do profeta Jonas é o retrato indelével deste princípio divino. Deus o convocou para uma missão em Nínive, mas o coração medroso de Jonas o impeliu na direção oposta, rumo a Tarsis. E em sua fuga desesperada, o que ele encontrou? Uma sequência divinamente orquestrada de desconfortos crescentes, uma tempestade furiosa, o pavor da morte, o ser lançado às águas revoltas e, por fim, o confinamento solitário no ventre de um grande peixe. O Deus Todo-Poderoso poderia ter falado a Jonas de 1000 outras formas, mas ele escolheu usar o desconforto como seu megafone, a ferramenta para interromper uma jornada que levaria seu servo à perdição. Assim acontece conosco. Quando insistimos com pés obstinados em trilhar uma vereda que se desvia do mapa celestial, ele, em seu amor zeloso, rompe o nosso silêncio complacente. Ele envia situações desconfortáveis, não como um castigo de um tirano, mas como o despertador de um pai amoroso. Entenda esta verdade. Deus te ama tanto que prefere te ver passar pela aflição temporária do desconforto a te ver caminhar sorrindo rumo à destruição. O desconforto é uma linguagem do céu. É a sirene da alma, o alarme do espírito a nos advertir que uma mudança de curso é urgente. Se hoje sentes que o lugar onde estás, a vida que levas, te causa uma inquietação que a lógica não pode explicar, não a ignores como se fosse uma fraqueza. Pode ser o próprio Deus te chamando de volta, te puxando pela mão para fora do caminho da morte. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6, a palavra declara: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A correção do Pai, muitas vezes, vem na disciplina do desconforto que nos empurra para a beira da transformação. É crucial discernir que o desconforto divino é distinto do mero sofrimento humano, que pode ser fruto de nossas escolhas insensatas ou das injustiças do mundo. O desconforto que vem de Deus é uma inquietação santa, um incômodo que, embora doloroso, carrega em seu cerne a semente da promessa de algo maior. Tu podes até tentar resistir como Jonas resistiu e anestesiar essa voz interior com distrações, mas o chamado do Eterno é persistente. Quanto mais tentares te afastar, mais o desconforto se intensificará, até que não reste outra saída senão parar, dobrar os joelhos, ouvir e finalmente obedecer. O desconforto é o prelúdio do realinhamento. Por isso hoje a pergunta que o Espírito Santo te faz é esta: o que tem perturbado a paz do teu espírito? O que tem te roubado o sono, não pelo medo do amanhã, mas pela sensação de que algo está errado? Talvez Deus esteja te dizendo: não é mais aqui, meu filho. Não é mais este o caminho. Assim como o marinheiro experiente sente no ar a mudança do vento, a alma que é sensível ao Espírito percebe o sopro de Deus. Não ignores este santo desconforto. Ele é o primeiro aviso de que o plano original de Deus para ti ainda está intacto, mas requer a tua coragem para ser vivido. O desconforto que sentes hoje é, na verdade, o amor de Deus em ação, arando o terreno endurecido do teu coração para plantar a semente da mudança que resgatará o melhor da tua história. O segundo sinal são as portas que se fecham com a mão da providência. Em nossa peregrinação terrena, fomos ensinados a interpretar o fechamento de portas como sinal de fracasso ou rejeição. Contudo, na economia celestial, na sabedoria insondável de Deus, o fechar de uma porta é muitas vezes uma das mais claras e misericordiosas manifestações de seu cuidado, um aviso sonoro de que chegou o momento de mudar de caminho.
A jornada do apóstolo Paulo é uma ilustração poderosa desta verdade. Durante suas viagens missionárias, impulsionado por um fogo santo, Paulo e seus companheiros tentaram ir para várias regiões da Ásia Menor, mas a palavra nos diz que o Espírito de Jesus os impediu. Por 2 vezes, as portas que pareciam promissoras se fecharam, até que, finalmente, Paulo teve uma visão noturna. Um homem da Macedônia suplicava por ajuda. Ali estava a nova direção, o novo mapa traçado pela mão soberana de Deus, conforme registrado em Atos capítulo 16, dos versículos 6 a 10. Não era falta de capacidade em Paulo, nem erro de planejamento. Era o próprio Deus fechando portas para redirecionar seu servo ao campo, onde a colheita seria mais abundante. Assim acontece conosco. Existem portas que, aos nossos olhos limitados, parecem ser a entrada para a felicidade. Pode ser um emprego cobiçado, um relacionamento sonhado, um projeto de vida acalentado. Mas, se tais portas não estiverem alinhadas ao plano eterno de Deus, Ele, em sua sabedoria, nos impede de atravessá-las. Às vezes, é um trabalho que não se concretiza, uma relação que não avança, um sonho antigo que morre em nossas mãos. O fechamento destas portas dói. Dói porque confronta nossas expectativas e desafia nossa lógica. Mas essa dor, quando contemplada através das límpidas lentes da fé, revela-se como um livramento glorioso. A Bíblia nos assegura, em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que Ele é aquele que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. O que isto significa, senão que nenhuma porta fechada na vida de um filho de Deus é um mero acaso? Cada não que recebemos, cada oportunidade que se esvai, cada ciclo que se encerra abruptamente, pode estar carregado da proteção invisível do Pai. É de suma importância discernir que nem todo fechamento é uma derrota. Muitas vezes, é Deus te poupando de investir tua vida em algo que, no futuro, se tornaria um cativeiro. O inimigo tentará usar este momento para semear frustração e ressentimento em teu coração. Mas hoje, o Espírito Santo te lembra: cada porta que Deus fecha é a antessala de uma nova direção. Lembra-te de Israel diante do Mar Vermelho. A saída parecia bloqueada, mas era apenas o prelúdio do milagre. Se hoje te encontras diante de portas fechadas, não te desesperes. Deus não fecha uma porta sem propósito. Ele dirige teus passos e te impede de cair em armadilhas que teus olhos não veem. Confia nele. O fechamento que hoje te causa dor é a proteção que amanhã te fará celebrar. A porta que se fecha é, frequentemente, a maneira eloquente que Deus usa para dizer: este caminho terminou, meu filho. Agora segue-me, pois preparei algo muito maior. Quando uma porta se fechar, não fixes teu olhar no chão em desespero. Ergue teus olhos para o alto, em fé. É de lá que o novo caminho será revelado. Se essa mensagem está tocando seu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo. O fogo que consome, a oração que move os céus e a terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. O terceiro sinal é o peso no espírito que precede a mudança. Existem estações em nossa jornada em que, mesmo sem causa externa aparente, sentimos um peso inexplicável sobre o espírito. Uma sensação de alerta, um desconforto interno, de que algo não está em harmonia com os céus. Este peso não é fruto da ansiedade natural, nem de medos terrenos. É uma comunicação espiritual, um toque direto de Deus ao nosso homem interior, sinalizando com grande urgência que é hora de reavaliar o caminho que estamos trilhando. Nas páginas do Antigo Testamento, o rei Saul experimentou esta sombria realidade. Após desobedecer à ordem do Senhor, as Escrituras relatam que o Espírito de Deus se retirou dele e um espírito de tormento o invadiu, conforme lemos em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. O peso que ele sentia era resultado de seu afastamento do propósito divino. Mas antes que a ruína se instalasse, Deus já havia enviado Samuel para alertá-lo. O peso no espírito
foi o primeiro sinal de que era necessário se arrepender. De maneira semelhante, mas com propósito redentor, quando sentes um peso inexplicável, uma tristeza sem motivo, é essencial perguntar: Senhor, o que estás tentando me mostrar? O peso no espírito é um chamado ao alinhamento. É Deus puxando de volta aquele que começou a se afastar. É o pastor chamando a ovelha que se desviou. É o pai corrigindo o filho antes que ele caia. Diferente do fardo do mundo que oprime e destrói, o peso que vem de Deus é pedagógico. Ele dói, mas é uma dor que nos acorda, que nos chama à vigilância, que nos conduz de volta à vida. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, alertou: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Este autoexame é uma prática espiritual que nos torna sensíveis aos pesos e impressões que o Espírito Santo coloca em nós. Quantas vezes negligenciamos esses alertas sutis e tentamos abafar o peso com distrações? E quanto mais ignoramos, mais o peso se intensifica, até que a crise se instala. Deus é paciente, mas também é preciso. Ele não permitirá que um coração sensível permaneça por muito tempo num caminho errado, sem enviar sinais cada vez mais claros. Se hoje teu espírito sente este peso, não o ignore. Para, ouça e ora. Pergunta a Deus o que precisa ser mudado, renunciado ou realinhado. O peso no espírito pode ser o alarme divino que está te salvando de um caminho de dor e frustração maiores. Aceita a disciplina do Senhor como uma prova do seu amor. Só quem é amado por Deus é corrigido por Ele. Assim como o marinheiro sente a pressão do vento mudando antes da tempestade, o crente sensível sente o peso no espírito antes que a crise se manifeste no exterior. É tempo de voltar. É tempo de ajustar o rumo. Deus está falando e Ele sempre fala primeiro dentro de nós, antes que as circunstâncias gritem ao nosso redor. O quarto sinal são as oportunidades que se dissolvem como a névoa da manhã. Um dos sinais mais súbitos, mas eloquentes, de que Deus está nos chamando para mudar de caminho é o esvaziamento das oportunidades que antes pareciam abundantes. Portas que antes se abriam com facilidade começam a se fechar. Projetos que antes fluíam naturalmente começam a se desintegrar. E aquilo que parecia seguro vai escorrendo como areia entre os dedos. Esta dinâmica se repete nas Escrituras. Quando o profeta Elias anunciou a seca sobre Israel, o riacho que o sustentava começou a secar, como lemos em 1 Reis, capítulo 16, versículo 7. Por um tempo, Deus o alimentou ali, mas chegou o momento em que o riacho secou completamente. Isso não foi sinal de abandono, foi o sinal de que o tempo naquele lugar havia terminado e que era hora de seguir a nova direção que Deus estava prestes a revelar. Assim também acontece conosco. Quando Deus quer mudar nossa trajetória, Ele, em sua soberana sabedoria, começa a esgotar os recursos do caminho antigo, não por crueldade, mas por amor. Ele não deseja que fiquemos confortáveis em territórios que já não carregam mais a sua bênção. O esvaziamento das oportunidades pode ser doloroso para o ego. Acostumados ao reconhecimento ou à prosperidade, sentimos medo quando essas coisas começam a desaparecer. Mas, espiritualmente, essa retirada é um convite a confiar, não no que possuímos, mas em quem nos conduz. O povo de Israel, durante a travessia do deserto, experimentou esse princípio repetidas vezes. Quando uma estação terminava, a nuvem e a coluna de fogo se moviam e eles precisavam seguir. Quem tentasse se agarrar ao velho acampamento acabaria perecendo. O mesmo se aplica à nossa vida hoje. Deus permite que certas oportunidades morram, para que sejamos forçados a buscar a nova terra que Ele já preparou. É natural lamentar quando as coisas se desfazem, mas é espiritual discernir que muitas dessas perdas são, na verdade, livramentos. O próprio Jesus nos ensinou que o ramo que dá fruto é podado para que produza ainda mais, em João, capítulo 15, versículo 2. A poda dói, mas é necessária para que uma nova estação de crescimento se inicie. Quando você perceber que o que antes fluía agora resiste, que os convites minguam,
que as possibilidades se fecham, não se desespere. Pergunte ao Senhor: é tempo de mudar de caminho? A fé madura reconhece que Deus não apenas abre portas, mas também as fecha quando é necessário para cumprir seus propósitos maiores. Se hoje você sente que as oportunidades estão se dissolvendo ao seu redor, não interprete isso como fracasso. Veja como sinal de que Deus está te libertando de caminhos que se tornariam becos sem saída. Ele tem um plano, e cada porta que se fecha é um passo a mais para te aproximar da porta certa. Confia no jardineiro que, ao podar, não destrói a árvore, mas prepara seus galhos para suportar frutos maiores. O quinto sinal é o incômodo com o que antes satisfazia. Quando Deus deseja nos conduzir para uma nova direção, Ele muitas vezes começa retirando a satisfação que antes sentíamos em lugares, atividades ou relações. O que antes alimentava a alma, agora parece vazio. O que antes dava alegria, agora pesa no coração. E uma sensação de que não se pertence mais àquele lugar começa a se instalar de forma crescente. Foi assim com Moisés no palácio do Egito. Criado como príncipe, cercado de privilégios, Moisés tinha tudo o que muitos desejariam. Mas chegou um momento em que o que antes era honra se tornou fardo. O palácio já não o satisfazia, o conforto já não o preenchia. Ele começou a sentir o incômodo de ser chamado para algo além da vida confortável que conhecia, como vemos em Êxodo, capítulo 2, dos versículos 11 a 15. Esse incômodo não surgiu por acaso. Foi Deus preparando seu coração para a missão grandiosa que viria, libertar o seu povo da escravidão. Da mesma forma, Deus trabalha conosco. Ele remove a doçura das coisas que nos manteriam presos onde não devemos estar. Ele planta em nosso espírito a sensação de deslocamento, para que busquemos novos horizontes no espírito. É importante entender que esse processo é espiritual, não é simples insatisfação humana, nem uma busca eterna por novidades. É um desconforto santo orquestrado pelo Espírito Santo para nos mover de acordo com o propósito. Assim como o maná no deserto não poderia ser guardado de um dia para o outro sob pena de apodrecer, também as estações de nossa vida têm prazos espirituais. Quando tentamos prolongar o que Deus já encerrou, o que era bênção se torna peso. O rei Davi, em seus salmos, expressa essa realidade. A tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. No Salmo 32, versículo 4. O peso no espírito de Davi era sinal de que ele precisava mudar de postura e direção. Se hoje você sente que ambientes que antes lhe eram agradáveis agora geram desconforto, que relações que antes lhe preenchiam agora esvaziam, talvez o Senhor esteja te dizendo: eu tenho algo novo, é hora de levantar acampamento. Deus jamais nos deixa desconfortáveis sem propósito. Cada incômodo é um convite para o novo. E o novo, embora assuste, carrega em si a promessa de um nível mais profundo de propósito e comunhão com o Pai. Assim como a águia empurra seus filhotes para fora do ninho para que aprendam a voar, Deus permite que o ambiente confortável se torne desconfortável para que desenvolvamos asas espirituais e possamos alcançar lugares mais altos. Não tema o incômodo. Ele é um presente disfarçado. Ele é o prelúdio de uma nova estação. Aceite o chamado para avançar. Confie que se Deus está retirando o prazer do que antes satisfazia, é porque Ele tem para você águas mais profundas e pastos mais verdejantes. O sexto sinal é a revelação de verdades ocultas. Outro sinal poderoso de que Deus está nos chamando para mudar de caminho é a revelação de verdades que antes estavam encobertas. De repente, aquilo que parecia seguro se mostra instável. Aquilo que parecia confiável revela rachaduras. O que parecia permanente começa a se desfazer diante dos nossos olhos. Vemos esse princípio com Abraão. Durante anos, ele caminhou com Ló, seu sobrinho, partilhando terras e jornadas. Mas em determinado momento, a verdadeira natureza daquela relação começou a se revelar através de contendas e disputas por território. Abraão então entendeu que aquela união não podia continuar e propôs a separação, como lemos em Gênesis, capítulo 13,
versículo 11. Só após a separação de Ló, Deus falou novamente com Abraão, renovando e ampliando as promessas feitas anteriormente. A revelação da necessidade de separação foi o prelúdio para a expansão do propósito. Assim também é conosco. Quando Deus quer nos mover, Ele permite que a verdade venha à tona. Coisas que tolerávamos, situações que ignorávamos, alianças que pareciam seguras, começam a revelar seus verdadeiros rostos. E esse processo, embora doloroso, é absolutamente necessário. Porque para seguir em frente, para crescer, para receber o novo de Deus, é preciso deixar para trás aquilo que já não serve mais ao propósito. O Senhor Jesus disse: "Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido." Em Lucas, capítulo 12, versículo 2. Ele não apenas revelou isso como uma realidade espiritual, mas também como um princípio de proteção para aqueles que desejam caminhar em sua luz. Quando verdades vêm à tona, não é para a nossa destruição, mas para a nossa libertação. É Deus mostrando o que precisamos deixar, corrigir ou abandonar. É fácil resistir a essas revelações. É tentador fechar os olhos, fingir que não viu, tentar manter as aparências. Mas quem insiste em ignorar o que Deus revela, acaba ficando preso em ciclos de dor e estagnação. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e onde a verdade se manifesta, ali há liberdade. Mas essa liberdade exige coragem. Coragem para enxergar, para aceitar e para agir. Talvez nos últimos tempos você tenha percebido mudanças sutis em ambientes que frequentava ou em pessoas em quem confiava, e talvez esteja lutando contra essa nova visão, tentando preservar o que Deus já mostrou que deve ser deixado. Hoje, receba este aviso com seriedade. Se Deus está te mostrando algo, é porque Ele tem algo melhor preparado para você. Se Ele está revelando verdades ocultas, é porque não quer que você construa sua vida sobre bases frágeis. Abraão só pôde ver a terra prometida em toda sua extensão depois que se separou de Ló. A visão ampliada só vem depois da obediência. Aceite as verdades que Deus te mostra. Não lute contra elas. Elas são o farol que ilumina o caminho para o novo tempo que o Senhor preparou para você. O sétimo sinal, e talvez um dos mais profundos, é a inquietação na oração. Há momentos em nossa caminhada com Deus em que a oração, que antes era fonte de descanso e refrigério, começa a se tornar um lugar de inquietação. Durante o tempo de busca, o coração se agita, a mente se enche de perguntas. O espírito não encontra repouso como antes. Esse fenômeno espiritual não é um defeito na oração, nem um sinal de afastamento de Deus. Pelo contrário, é muitas vezes a maneira pela qual o Espírito Santo nos avisa que algo precisa mudar. Vemos isso na vida de Neemias. Ao receber notícias da miséria dos muros de Jerusalém, Neemias orou e jejuou, mas suas orações não o deixaram tranquilo. Pelo contrário, aumentaram nele uma inquietação tão forte que ele já não conseguia mais esconder sua tristeza diante do rei Artaxerxes, como lemos em Neemias, capítulo 1, versículo 4 e capítulo 2, versículo 2. Essa inquietação não era castigo. Era o chamado de Deus para que Neemias se levantasse e mudasse de trajetória, de copeiro a reconstrutor de muros. Deus frequentemente usa a oração para revelar que a estação mudou. Enquanto buscamos, Ele planta sementes de inquietação que nos levam a buscar novos horizontes. Essa inquietação na oração é um convite para sair da zona de conforto espiritual. É como se o Senhor nos dissesse: o que te sustentava até aqui não é mais suficiente. Eu quero te levar a algo novo. Muitos, ao experimentar essa sensação, pensam que estão orando errado ou que Deus se afastou. Mas a verdade é que quando a oração gera inquietação, ela também está gerando movimento. E movimento no reino de Deus quase sempre precede uma nova missão ou um novo chamado. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 26, afirma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos não são de desespero, mas de parto espiritual, sinal de que algo novo está sendo gestado. Quando a inquietação invade a oração, é hora de perguntar:
Senhor, o que desejas mudar em mim? Para onde queres me levar agora? É preciso coragem para reconhecer que nem sempre Deus nos chama para permanecer. Às vezes, Ele nos chama para partir e avançar. Talvez, ultimamente, suas orações tenham se tornado cheias de perguntas sem respostas. Talvez o silêncio de Deus esteja mais eloquente do que qualquer palavra. Talvez no íntimo, você já saiba que algo precisa ser ajustado ou renunciado. Não fuja da inquietação. Ela é o prelúdio da revelação. Seja sensível à voz do Espírito em meio ao clamor da sua alma. Ele não desperta essa inquietação para te confundir, mas para te alinhar. A oração inquieta é muitas vezes a última etapa antes do envio, antes da mudança que vai transformar completamente a sua jornada. Finalmente, o 8º sinal é a sensação de estar sendo empurrado para fora. Quando Deus determina que é hora de mudar de caminho, Ele pode permitir que sejamos literalmente empurrados para fora de situações, lugares ou relações que já não servem ao propósito divino. O ambiente que antes nos acolhia começa a nos rejeitar. O espaço que antes era confortável se torna hostil. Pessoas que antes nos apoiavam se afastam inexplicavelmente. O que parecia seguro se desfaz sem explicações lógicas. José, filho de Jacó, experimentou essa realidade. Amado pelo pai, ele vivia confortavelmente. Mas para que o propósito de Deus se cumprisse, governar no Egito e salvar muitas vidas, ele precisou ser retirado à força. Seus próprios irmãos o venderam como escravo, como lemos em Gênesis capítulo 37, versículo 28. A rejeição, o abandono e a humilhação foram, paradoxalmente, o impulso necessário para colocá-lo na rota do seu destino profético. Muitas vezes resistimos ao movimento de Deus porque estamos apegados ao conhecido. Então, em sua infinita misericórdia, Ele permite que o ambiente nos empurre, não para nos destruir, mas para nos deslocar para onde Ele quer nos usar. É fácil interpretar esse empurrão como fracasso ou rejeição, mas espiritualmente é muitas vezes o maior ato de amor de Deus. Ele sabe que, se ficássemos onde estamos, jamais viveríamos a plenitude do que Ele preparou. Israel passou por isso no Egito. Quando se levantou um novo faraó que não conhecia José, a escravidão começou. E foi essa opressão que, séculos depois, moveu Israel a clamar por libertação e a caminhar em direção à terra prometida. Assim também acontece conosco. O desconforto, a rejeição, a pressão não são sinais de abandono, são sinais de movimentação. Quando você sente que está sendo empurrado para fora, não resista. Olhe para o alto e pergunte: Senhor, para onde queres me levar? Talvez você tenha perdido o emprego, o relacionamento, a posição que julgava segura, mas saiba, nada do que Deus permite sair da sua vida é essencial para o futuro que Ele preparou. A sensação de ser empurrado é, na verdade, a convocação divina para avançar. Aceite o movimento. Confie que, embora a jornada pareça incerta, as mãos que te impulsionam são as mesmas que te sustentam. José foi empurrado para fora, mas foi exatamente esse movimento que o colocou no lugar onde Deus o exaltaria. O empurrão que dói hoje é o mesmo que te levará ao seu destino profético. Se você chegou até aqui, saiba que faz parte de uma minoria. Poucos têm sede suficiente para buscar até o último minuto o que o Espírito deseja revelar. Para selar essa jornada, se você esteve comigo com o coração aberto, escreva nos comentários: Eu seguirei pela estrada que Deus escolher. Essa frase é uma declaração de compromisso de que você está disposto a caminhar segundo a vontade do Pai. Lerei cada um desses comentários. E agora, um apelo sincero. Se você ainda não é inscrito no canal Conexão Divina, faça isso agora. Cada inscrição gera ondas de esperança. Comente o que você sentiu ou aprendeu. E, por favor, compartilhe este vídeo. Um simples compartilhamento pode ser o sinal que alguém suplicava em oração. Não guarde para si o que Deus te entregou hoje. Que o Senhor te abençoe e te conduza com sua mão firme pelo melhor caminho que Ele já preparou.